Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura brasileira, nossos clássicos da literatura brasileira. Vamos falar hoje de Macunaíma, de Mário de Andrade, modernismo, né? Então nós completamos aí os 100 anos da Semana de Arte Moderna e vamos falar de um livro de 1928 que é Mário de Andrade, um dos mestres, né? Um escritor assim, intelectual, foi secretário de Cultura, inclusive, né, naquela época, e fazia toda uma coleta de material sobre cantigas, folclore, né, toda uma pesquisa etnográfica sobre povos originários, né, e a folclore brasileiro em geral, que é uma coisa que os modernistas tinham muita preocupação. Vamos lembrar lá do que já falamos sobre a questão das narrativas indígenas, né, da cultura indígena em geral, quando nós falamos aqui da produção atual dos povos indígenas, e falamos do Guarupi e vamos falar mais do Maíra, né, comparar, e já que falamos do Maíra, Guarupi, vamos falar do Macunaíma, né? E muito bem, onde que foi a ideia de fazer o Macunaíma? Bem, existe aí, né? Existiu um etnógrafo, né? Um antropólogo, uma pessoa que estuda cultura, um alemão chamado Theodor Koch Grünberg, que andou aí para os interiores da Amazonas, né? Como os estrangeiros conhecem muito mais do Brasil do que nós, então o alemão estava ali andando por Roraima fora, ali no Amazonas, e não é que ele descobriu vários contos, vários causos nas mitologias dos povos originários, e aí o Mário de Andrade tomou conhecimento desse material e ele também quis fazer essas coletas de contos. Então o Mário de Andrade é esse também que saiu fazendo altas pesquisas, né, de folclore antigas, causos, mitologia, tudo. E aí foi fazendo essa coxa de retalho aqui, que é o Macunaíma. É um romance? Macunaíma é um romance? Né? Tem como você fazer um enredo? Tem um enredo, tem um personagem, tem um protagonista, tem um antagonista, que é um gigante, tem os coadjuvantes, né? tem os locais, as épocas. Só que como uma colagem de vários estilos, vários gêneros, né? O narrador muda muitas vezes, assim, a hora do coloquial até altamente formalista, uma carta que ele escreve, por exemplo, que aí já é um texto bem parnasiano, bem Olavo Bilac, né? Então tem essas mudanças de gênero, que é uma rapsódia, né? Igual, por exemplo, você lembra lá aquela música Bohemian Rhapsody do Queen, né? Da banda Queen, que ali a música tem vários andamentos, né? Parece uma balada, parece hard rock pauleira, tá? Uma mistureba, né? Uma música imensa, várias colagens, parece que são várias músicas, né? Então é a mesma coisa aqui, parece que são vários livros. Então, você não vai ler o Macunaíma para resumir enredo, né? O pessoal fica resumindo enredo aqui para vestibular. Não, você vai deitar numa rede e vai ler tranquilamente, né? Deitar na sua rede ao entardecer e conhecendo aqui essa colagem que é o Macunaíma. São várias, né? São várias narrativas numa só, né? A forma dele falar, né? A forma como ele apresenta o anti-herói, que é um herói sem caráter, ou seja, no sentido de que ele não formou o caráter, ele não tem identidade, ele muda, né? As mudanças de cor, né? Sabe, as mudanças de cor que acontecem na história, as aventuras e desventuras do Macunaíma, né? Que sempre vence pela astúcia, pela malandragem, tipo o Pedro Malas Artes, né? Ele sempre vence pela malandragem. Então, ele não vence por exemplo, o gigante, que ele não vai vencer pela força, ele vai vencer pela malandragem, né? Então ele perde um talismã, cai na mão do gigante e tem que resgatar, né? Então vamos ver o início aqui, o primeiro parágrafo, o início do livro mesmo. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retindo e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de Sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepando no giral da paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente dos 2 manos que tinha, né? Manaap, já velhinho, e Giguê na força de homem. Então, como ele já apresentou aqui, lá na Amazônia, né? Lembra que a Amazônia, essa é a ideia quando os europeus chegaram aqui, acharam que ali nas Amazônias que viviam as Amazônias, aquelas guerreiras, né, gregas lá. Tem gente que acha que a Atlântida ficava aqui na Amazônia, né? Então tem pessoal que explica Eldorado, né, a cidade feita de ouro, né? Os espanhóis achavam que tinha Eldorado e tal. Então, a partir dessas narrativas da cultura dos povos originários, né, que ele ouviu, leu nessa obra do Roraima, né, falar sobre Roraima, lá
do Theodor Koch Grünberg, alemão, e ele mesmo, Mário de Andrade, né, que saiu já pesquisando, né, que o Mário de Andrade em 1924 andou aqui por Minas, Ouro Preto, etc., né, a caravana dos modernistas, que o Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava viram, né. Então, muito bem, essa preocupação, né, do Mário de Andrade é justamente a questão que já falamos em outros vídeos, ou seja, se lá no século XIX você tem aquele índio idealizado, romântico, do Gonçalves Dias, do José de Alencar, aqui com o modernismo já tem a preocupação de conhecer as narrativas, como é que é o povo, os povos originários, são vários povos, né, são várias nações indígenas, e aí tem essa preocupação que a gente vai ver depois no Quarupi, vai ver no Maíra, de fazer um recorte etnográfico mesmo, ou seja, como é que é a organização desses povos, né? Como é que eles se organizam, e aí a grande diferença desses povos originários da América para os europeus é que os povos originários aqui não têm Estado, eles têm toda uma ordem social, hierárquica entre eles, mas não tem burocrata, né? Não tem que assinar papel, não tem que carimbar nada, né? Então eles abrem mão do Estado e aí é possível existir um povo sem Estado, né? Coisa que os europeus não entendem. Como é que existe um povo sem rei e sem lei, né? Os índios se organizam sem rei e sem lei, né? Ou seja, sem Estado, eles não têm essa preocupação com ter Estado, né? Se organizam sem Estado, são povos altamente organizados, né? Todos eles tinham seus idiomas e tal. Então essa ideia de falar o bárbaro, o selvagem, né? É uma ideia eurocêntrica, né? E aí interessante que aí os livros são várias narrativas, né? São fantásticas narrativas, tem um monte de poemas no meio da narrativa, trechos de cantigas, né? E aí ele vai perder esse talismã e vai atrás do gigante, né? Lá em São Paulo, o gigante lá em São Paulo. Interessante as cenas, né? Por exemplo, quando os irmãos mudam de cor, né? Vamos ver uma cena aqui deles mudando de cor. Olha pra você ver. Uma feita o sol cobrir os 3 manos, né? Dos irmãos do Macunaíma, né? De uma escaminha de suor, e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, no rio era impossível por causa das piranhas, tão vorazes que de quando em quando, na luta para pegar o naco de irmã espedaçada, pulavam os cachos para fora d'água, metro e mais. Então Macunaíma enxergou numa lapa bem no meio do rio uma cova cheia d'água, e a cova era que nem a marca de um pé gigante. A bicaram. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão do Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho, estava branco loiro, de olhos azuizinhos, a água lavara o pretume dele, e ninguém não seria capaz de indicar nele um filho da tribo retinda dos Tapanhumas. Nem bem Jiguê percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém, a água já estava muito suja da negrura do herói, e por mais que Jiguê esfregasse feito maluco, atirando água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Macunaíma teve dó e consolou. Olhe, mano Jiguê, branco você ficou não, porém pretume foi-se e antes fanhoso que sem nariz. Manap, então, é que foi se lavar, mas Jiguê esborrifara toda a água encantada para fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo, e Manap conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou negro bem filho da tribo dos Tapanhumas. Só que as palmas das mãos e dos pés deles são vermelhas por terem se limpado na água santa. Macunaíma teve dó e consolou. Não se aveste, mano Manap. Não se aveste não, mas sofreu nosso tio Judas. Né? Então essas narrativas, no meio da narrativa tem narrativas, tem contos, né? Tipo aquelas explicações que os índios, né? A origem da noite, a origem do sol, né? A mãe do mato, a mãe do rio, né? Os mitos da sereia, né? Adaptado, né? Sereias, as Amazonas, né? Então são essas narrativas que fazem ser um rapsódio, ou seja, você tem uma linha de romance, né? Que é uma narrativa, não é um livro de poesia, mas ao mesmo tempo como se uma colagem de vários gêneros, estilos, né? Então, por exemplo, quando ele chega lá em São Paulo, acaba né, o dinheiro, né, dizer assim, e começa a fazer essas cartas altamente formalistas, parece um Bilac escrevendo, né? Aqueles parnasianos lá, que eram ironizados pelos modernistas, lembra do Sapo Tanoeiro, os sapos, né, do Manuel Bandeira, né? As muito queridas súditas nossas senhoras amazonas, 30 de maio de 1926, São Paulo. Senhoras, não
pouco vos surpreenderá, por certo, o endereço e a literatura dessa missiva. Cumpre-nos, entretanto, iniciar estas linhas de saudade e muito amor com desagradável nova. É bem verdade que na boa cidade de São Paulo, a maior do universo, no dizer de seus prolixos habitantes, não sois conhecidos por Icamiabas, vós expúria, senão que pelo apelativo de Amazonas. E de vós se afirma cavalgardes de netes belígeros e virdes da Hélade clássica, e assim sois chamadas. Muito vos pesou a nós, imperador vosso, tais deslates da erudição, porém eis de convir conosco que assim ficais mais heróicas e mais compíscuas, tocada por essa pátina respeitável da tradição e da pureza antiga. E vai seguindo, né? Bem no formalismo assim, parnasiano, bem aquela linguagem de gabinete, né? Parece um burocrata falando. Então, aqui. E aí, é o seguinte, ele vai viver as aventuras, vai usar a malandragem para recuperar o talismã, né? Tá cenas clássicas, assim, engraçadíssimas do gigante lá, a mulher do gigante cozinhando macarrão, e o pessoal cai no macarrão e vai ser devorado, né? E ele consegue enganar o gigante e tal, recupera o talismã. E aí ele, nas suas peripécias, aventuras e desventuras, ele chega de novo lá na Amazônia, só que aí, é aquele negócio, né? Ele saiu, foi na civilização, voltou. É o velho problema do índio desraizado, né? A gente vai ver lá no Quarupi, vai ver no Maíra, principalmente, né? Que aquele índio que sai da cultura dos povos originários vão passar para a cultura branca e vão voltar para a sua tribo. E muitas vezes eles ficam deslocados, porque eles nem são brancos, né? Ou seja, não foram aceitos pela civilização branca, e já estão deslocados em relação à sua civilização dos povos originários, né? O seu modo de vida dos povos originários. Então, eles ficam ali deslocados, eles não sabem ainda qual local, né? Porque já perderam aquela tradição, né? Como é que eles vão ser bons caçadores, né? Então, a literatura do homem europeu, né, já não é suficiente para ele viver na cultura indígena que ele estava inserido. Então, fica esse ser deslocado. A gente vai ver no Maíra tem essa questão. E aí ele volta, né, para a Amazônia, não se identifica mais, né, com a questão toda. Aí tem cenas também, né, fantásticas, assim, de ele ser devorado pelas piranhas, depois reconstitui. E no final das peripécias, né, ele consegue, ele se torna uma constelação. Né, aí nós uma constelação, acho que é a Ursa Maior, né? E a constelação, essa questão, né, para os povos originários, né, de um líder, né, virar uma estrela, virar uma constelação. A gente fala, né, ele virou uma estrelinha, virou uma estrela, né? Acho que é a origem dessa tradição de falar que virou uma estrela. Ou Guimarães Rosa que fala que ficou encantado, né? Então essas tradições, essa colagem de tradições é que forma a Cunaíma, né? Então, assim, não é para você ler, resumir enredo para vestibular, é para você deitar na rede, né? Preguiçosamente, ai que preguiça, preguiçosamente na sua rede, igual Mário de Andrade escreveu o livro, né? Depois de coletar esse monte de lendas, contos, causos, cantigas, ele juntou tudo e fez essa miscelânea que é o Rapsódia, né? E é uma obra assim, vai fazer 100 anos e está aí, super atual, né? Super atual, divertidíssima, né? Meio surrealista, porque as mudanças de espaço, de tempo são muito bruscas, né? Ele está num lugar, está em outro, ele muda de cor, ele morre, depois ele é recomposto, ele ressuscita, né? Então, assim, não tente entender muito, né? E no final, né, quem está narrando a história? No final você ouve, alguém está ouvindo isso de um papagaio, né? Por isso que a história tem pé nem cabeça, né? Um papagaio está contando esses causos, né, esses fragmentos de causos entrelaçados, e a gente ouve, né, do papagaio, imagina que alguém anotou essa fala do papagaio que está contando, né, esses causos, né, da cultura brasileira, né, do interior, né? Então isso fica aí a dica de um clássico brasileiro, né? Não deixem de ler, né? O clássico significa que ele não ficou datado, né? O clássico ainda não deixou de dizer tudo que pode dizer. É isso? Então agradeço a atenção. Não se esqueçam de compartilhar e mandar as dicas, hein? Mandem as suas dicas de clássicos brasileiros, as suas listas de 10 livros fundamentais. Obrigado pela atenção. Boas leituras.